Olá, bom dia, pessoa linda que escuta esse vídeo, que vê esse vídeo. Eu tô passando aqui mais um dia para trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de força, de fé, de esperança, porque a palavra de Deus, ela nos renova, nos fortalece. A palavra de Deus edifica, ressuscita, restaura. E você que confia, você que tem fé, a fé é o firmamento daquilo que a gente não vê. Se a gente está vendo, não precisa ter fé, porque a gente já está vendo. A fé é acreditar naquilo que ainda não vemos. E hoje eu quero falar de pecados conscientes. O pecado é aquilo que faz separação do homem e de Deus. E muitas das vezes nós estamos afastados de Deus por estarmos pecando, afundados em coisas, em atitudes que desagradam a Deus. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amigo, Ele é amoroso. E se não fosse a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, nós já estaríamos mortos, nós já estaríamos aniquilados. Mas o amor de Deus, que nos deu o teu Filho, que morreu naquela cruz e nos libertou de todo peso, de todo pecado. Hoje, nós só pecamos se nós quisermos. E mesmo assim, nós podemos nos arrepender e voltar e caminhar com Jesus. Porque a palavra dele vai dizer lá no Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Isso nos dá garantia de que ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. Mesmo sabendo que temos uma inclinação para fazer aquilo que é contrário à vontade dele. E eu quero falar com você hoje, no livro de Salmos. Eu vou ler o versículo 1 no Salmo 19. Eu quero ler com você. Ele fala da glória da criação. Eu quero ler com você o 1 e o 2, mas eu quero focar com você no Salmo 19, 13. O Salmo 1, versículo 1 do capítulo 19 vai dizer: esse Salmo de Davi para o cantor mor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, o outro dia, uma noite te mostra a sabedoria da outra noite. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora você vai caminhar comigo no Salmo 19 mesmo, mas para o versículo 13, que ele vai dizer assim: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Aleluia. Esse versículo, ele fala do pecado consciente, aquele pecado que nós sabemos que estamos fazendo, mas de alguma forma a gente persiste. E o salmista, ele suplica a Deus que o livre do pecado da soberba, pois tinha consciência de quão perigoso é este pecado. O pecado da soberba às vezes nos cega. A soberba significa presunção. E aplicando este sentido naquilo que Davi escreveu, poderíamos traduzir as suas palavras da seguinte maneira: também, meu Deus, livra-me de cometer pecados conscientes, presumindo que o teu amor e a tua graça me perdoarão sempre. Em Números, no capítulo 15, versículo 37 ao 31, lemos:
Se alguma alma pecar por ignorância, para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela sua alma. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, injúria ao Senhor, tal alma será extirpada do meio do seu povo. Mão levantada significa atrevidamente. Isto significa que é um pecado cometido presunçosamente. Não pode ser perdoado? De repente, se não houver arrependimento sincero e o pecado não for confessado e abandonado, Deus não pode perdoá-lo. Eu entendo aqui que Deus está muito mais perto de um traficante, de uma prostituta, de um assassino, do que uma mão levantada dentro de um templo, que diz estar adorando, que diz estar rendido, mas não está. Aquele coração ali está endurecido, porque Jesus só pode transformar aquilo que reconhece. Se nós reconhecemos que erramos, Ele pode nos perdoar por causa do arrependimento. Mas quando somos soberbos e somos fingidos diante de Deus, como que Ele vai nos transformar? Se a presunção já nos transformou. Você conhece a expressão macaco velho não mete a mão na cumbuca? Esta expressão vem da armadilha que os aborígenes faziam para apanhar macacos. Eles fazem uma pequena abertura numa cumbuca que está presa numa árvore e coloca dentro dela uma isca que o macaco gosta de comer. Ao introduzir a sua mão para pegar a isca, ele não tem a percepção de que precisa soltar a isca para poder tirar a mão, e assim cai na armadilha que lhe foi montada. O pecado consciente destrói a percepção do que é necessário fazer para que nós nos vermos livre dele. Aleluia. Se é pecado e não devemos brincar com ele. O pecado consciente é aquele do qual Jesus nos alertou, dizendo que para ele não existe perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, que está relatado lá em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Depois você dá uma passadinha lá e lê. Quando insistimos em enfiar a mão na cumbuca, algo dentro de nós morre e a nossa percepção do pecado. E acabamos capturados pelo inimigo de nossas almas, como o tolo do macaco, e capturado pela cumbuca. Teve um certo dia desse que eu passei por uma cigana e ela pediu para que lesse a minha mão. E quando eu estendi a mão para ela, eu já fui estendendo a mão para ela e dizendo: o Deus que te criou quer te salvar. Quando eu comecei a falar, ela já baixou a cabeça, as lágrimas desciam e ela, naquele momento ali, ela já sabia que era Deus falando com ela. Porque quem anda no erro, quem sabe que está errado, quando recebe de algum profeta, de alguma profetisa, de alguém que o Senhor usa para falar com ele, ele sabe que ele está no erro, então ele se quebranta. E o coração quebrantado, o abaixar da cabeça, o cair das lágrimas, é uma forma de arrependimento. E ali eu profetizei
palavras do Senhor, palavras bíblicas na vida dela. Era como se Deus estivesse falando ao coração. Não é como se Deus estivesse falando ao coração dela. E o arrependimento genuíno foi brotado no coração daquela mulher. Agora, há mais perdão para ela que se curva diante da palavra do Senhor do que aquele que levanta a mão nas sinagogas, como os escribas e os fariseus que mataram Jesus. Porque aqueles é impossível Jesus transformar, porque eles já estão transformados pelo pecado da soberba e não consegue se desvencilhar, porque acha que eles já sabem tudo e que nada mais precisa saber. E o pecado consciente destruiu a percepção. E eu quero orar com você nesta manhã e pedir a Deus que a gente nunca venhamos ficar insensíveis, porque todos nós somos falhos e todos nós estamos sujeitos a pecar, mas que esses pecados inconscientes não se tornam conscientes e que a nossa percepção não seja destruída, que nós possamos ter um coração sensível, perceber, e o pecado seja percebido e que nós possamos voltar atrás, pedir perdão e caminhar limpos, alvo como a neve. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero entregar as nossas vidas, entregar o nosso consciente, as nossas emoções, porque tudo que nós fazemos, que nós falamos, nossas atitudes são sementes. E sementes, elas são lançadas para germinar e para dar frutos. E que frutos estamos dando nós na presença de Deus? Eu não estou falando de templo, não. Eu estou falando de presença. Nós somos templo do Espírito Santo. Se Jesus voltasse agora, o que ele ia ver em mim e em você? O que ele veria? Se Jesus voltasse agora, nós faríamos como a cigana que abaixou a cabeça e chorou, ou correríamos para ele e pularíamos no seu pescoço e o abraçaríamos? Porque quando temos convicção de que estamos andando com Jesus, fazendo a sua vontade, não precisamos nos preocupar com as acusações do mundo. O mundo vai sempre ter uma pedra para lançar. Mas Jesus já disse lá no Salmo 91, aos meus anjos, é Deus, né, que deu. Lá no Salmo 91, aos meus anjos, Deus já deu ordem para nos guardar. Então nós somos guardados e protegidos por Deus e nada temos a temer. E muitas das vezes Satanás, ele quer destruir essa promessa e dizer que estamos sozinhos, que não iremos conseguir. E muitas das vezes ele usa pessoas para nos entristecer, para nos apontar. Mas o nosso foco é Jesus. A cruz está vazia, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Jesus vive e ele mora dentro de mim e dentro de você. Se você está triste, você também está deixando Jesus triste, porque ele habita em nós e nós precisamos olhar todas as maravilhas que ele faz todos os dias. Nós precisamos ser alegres todos os dias, porque todos os dias ele nos deu a dádiva da vida para melhorarmos, para nos amoldarmos rumo à terra prometida, porque a terra prometida, nós estamos como Moisés naquele tempo que ele conduzia aquele povo. Nós somos o povo, nós estamos murmurando, somos presunçosos, cometemos pecados conscientes ou estamos como Noé, que Deus se alegrou dele
que viu que ele era justo. Jesus prometeu voltar. E como nós estaremos, como eu e você estaremos, caminhando como peregrinos aqui na terra, mas obedientes à palavra de Deus. Pai querido, amado, bondoso e misericordioso, Senhor, nesta linda manhã que o Senhor nos concedeu, que o Senhor preparou para nós, estamos aqui, meu Pai, com os nossos corações cheios de alegria, porque o Senhor vive e mora dentro de nós. O teu Espírito nos conduz, o teu Espírito nos dá audição, visão, para que nos apartemos do mal. Por isso, meu Pai, nós te entregamos nossas vidas, consagramos nossas vidas a Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, neste momento, meu Pai, aonde que o salmista suplicou a Deus que o livrasse da soberba, pois tinha consciência de quão perigoso é este pecado. Nos livra, Senhor. Nos livra do pecado da soberba. Nos livra, Senhor, do pecado que é consciente, Senhor. E não deixa, meu Pai, que este pecado destrua a nossa percepção. Que nós possamos estar atentos aos teus desígnios, ao teu cuidado. Abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa, meu Pai, aquele que necessita de uma bênção, que necessita, Senhor, do teu cuidado, da tua presença, porque a tua presença é tudo que nós mais desejamos, porque a tua presença entra e nos inunda e nos sacia. E, Pai, quando o Senhor se faz presente em nossa vida, não sentimos necessidade de nada, porque o Senhor nos supre. Então, meu Pai, eu não sei aquele e aquela que está precisando de ser suprido por Ti, mas eu sei que esta oração vai adentrar o coração e após ela ouvir, após ela orar, ela vai sentir a Tua paz que transcende todo conhecimento humano. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilha, toca no sininho, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Fiquem com Deus, que o amor de Jesus possa nos conduzir hoje e todo sempre. Deus abençoe sua vida, família, ministério, projetos, sonhos. Fiquem com Deus.